Sem falta da Rádio Observador, hoje, na abertura da época, o Benfica perdeu frente ao St. Gallen, em jogo a contar para a primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à Liga Europa. O árbitro foi Luca Paireto. Pedro Henriques, uma breve nota sobre este árbitro. Na verdade, não temos muito a dizer porque não há números para esta época. Sim, é um árbitro que está a fazer também o seu primeiro jogo, tem 42 anos, internacional desde 2022 e, digamos, a única referência que nós tínhamos, assim, mais recente foi da época passada, de um jogo em que o Braga ganhou ao Maccabi 2-0, portanto também para a Liga Europa, e depois mais para trás só tínhamos um Sporting Tottenham Youth Leeds e, portanto, também com vitória dos jogadores do Sport. Portanto, não tínhamos grandes referências, sabíamos as médias deles em termos genéricos, quase 5 cartões amarelos por jogo, uma média de 24 faltas e meia por jogo, o que significa que também as médias muito parecidas com aquelas que os árbitros portugueses têm também nas competições nacionais. Vamos aos lances deste jogo, que representou um desire para o Benfica. Ao minuto 30, amarelo para Gortler, do St. Gallen. Sim, Lucas Gortler acaba por ver o cartão amarelo e de forma correta. Na altura ficou-se com muitas dúvidas se era ele que tinha levado o amarelo, se era o colega que tinha sido feito os protestos. Pois, curiosamente, alguns sites tinham os dois amarelos. Pronto, depois de lá ficou tudo esclarecido. O amarelo foi mesmo para o Lucas Gortler. E foi pela falta. E foi pela falta em si, exatamente. Um pisão meio teico, portanto lateral, sobre o Pavlidis. Na ocasião, o Gortler, com o pé direito acerta de solo e com os pitons também no pé direito do avançado grego do Benfica. E, portanto, a entrada claramente negligente, cartão amarelo bem mostrado. Ao minuto 38 temos o primeiro golo dos suíços, marcado por Baldé. Um grande golo, sem ângulo marcado, mas ali com um lance que pode ter sido, no limite fora do jogo, uma bola colocada na profundidade do lado esquerdo do ataque dos suíços. Portanto, para percebermos, há aqui dois momentos de análise. A primeira, a perda de bola do Alexandre Bá, que no seu corredor direito, conforme estava a sair, acaba por perder a bola também para o Gortler, que depois, e portanto correto, só em cima do intervalo é que deram a repetição de plano fechado. Portanto, eu na altura fiquei com dúvidas, parecia-me legal, mas sem ter a certeza. Depois percebe-se que o desarme é na bola e depois o Gortler acaba por fazer a assistência para o Baldé, e como tu disseste muito bem, ele está, embora no limite, mas está em posição legal, e também o VAR aparece com essa mesma imagem a mostrar que está em jogo, e portanto aquilo que seria a questão de fora de jogo ou o ganhado de bola em falta, nada disso aconteceu, e por isso o golo inaugural da equipa suíça, todo ele legal. E ao minuto 43, Turbin acaba por defender uma bola do mesmo autor do golo, do primeiro golo. Ora, na cara do guarda-redes acaba por defender Turbin e depois cai este Baldé, jogador do St. Gallen, aqui a sugerir que poderia ter havido uma falta, mas entrada limpa. Nem foi uma entrada, foi uma defesa limpa. Uma defesa, exatamente. De Turbin. Às vezes os guarda-redes, quando saem para fazer a mancha, como foi o caso do Turbin, às vezes não param o seu movimento e vão, no fundo, projetam o seu corpo ou uma perna e acabam por acertar no adversário que vem em movimento contrário. E às vezes, mesmo defendendo, podem provocar falta. Não foi o caso. O Turbin faz uma defesa, faz a mancha, mas faz a mancha parado e acaba por interceptar a bola com o braço esquerdo após o remate do Baldé, e depois o Baldé até passa por cima do guarda-redes do Benfica. Eu acho que nem lhe toca, portanto as repetições também não são assim muito claras, mas acho que nem lhe toca, mas se tocasse era por ação do movimento e do salto, portanto não por qualquer falta do Turbino, e portanto sem penalti neste lance. E para fechar os lances da primeira parte, ao minuto 45, mesmo ao cair do pano, o empate do Benfica neste jogo, que acabou por terminar com derrota encarnada. Foi golo de Rafa, resta saber se tudo legal nos vários momentos do lance, se há algum fora de jogo de Rafa ou se o Benfica acabou por ter uma decisão justa a seu favor. Não, decisão correta, porque aqui a questão não era a questão do Rafa Silva, era de quem fez a assistência, que era o Pavlidis. O Pavlidis veio, como a gente costuma dizer, de frente para trás, ou seja, saiu da baliza do adversário e veio no sentido do seu próprio meio campo. E às vezes os jogadores, quando fazem esse movimento e a bola lhes é passada, lá está, se não são rápidos a fazer esse movimento, são apanhados em fora de jogo. E era aí que estava a dúvida, mas depois também no final, aliás, quando acabou o jogo, a primeira parte, eles mostraram os dois lances seguidos, o tal lance do golo dos suíços, com mostragem da imagem VAR, e também esta, exatamente com a imagem VAR, a mostrar que o Pavlidis não estava em fora de jogo, e depois obviamente faz a assistência para o Rafa, que acaba por fazer o golo. Portanto, o golo do Benfica, o golo do empate, tudo legal também, sem qualquer infração ao nível do fora de jogo. Fechados os lances da primeira parte, vamos à segunda, a começar com um amarelo ao minuto 62 para Stanic. Sim, este é um lance que eu até tentei explicar na altura, no direto, para dizer o seguinte, que é a situação típica de um guarda-redes que quer repor a bola rapidamente e há um adversário, e aqui entenda-se o Jozo Stanic, que impede, neste caso o Turbino, de soltar a bola das mãos e de lançar a bola, enfim, naquilo que se podia considerar uma jogada de algum perigo. Mas então, uma jogada de perigo, quando o guarda-redes está a soltar na sua baliza e há
100 metros pela frente, pois é que se tu soltas de forma rápida, tu estás a apanhar os adversários em contrapé. É uma bola parada, eles colocaram mais jogadores na área, e o que é que normalmente os jogadores fazem quando os guarda-redes tentam repor rápido? Fazem uma corrida, acompanham o guarda-redes, tentam pelo menos retardar isso. Para quê? Para que os seus colegas possam se reposicionar. Porque se tu, que estás numa situação de área, em situação contrária, caso da equipas da Suíça, se o guarda-redes turbino consegue meter a bola rápida, vai haver ali desposicionamentos, até porque muitos centrais, que são quem defendem, vão lá à frente dessas bolas paradas e não estão na retaguarda. E, portanto, o que diz a regra é muito simples: se um jogador acompanhar o movimento do guarda-redes impedindo de soltar a bola das mãos, livre indireto. Se acompanhar com contacto, livre direto, e muitas vezes com a questão do cartão amarelo, sobretudo quando tu entendes que há ali um complemento desportivo que é quase que uma falta tática. Para ali já a jogada, porque se o guarda-redes colocar a bola lá, cai em profundidade, nós vamos estar mal, porque vai haver uma jogada de perigo e nós estamos posicionados. Estamos descompensados. E por isso, livre direto, neste caso concreto porque houve contacto, e cartão amarelo bem mostrado ao Josu Stanic. Temos depois, ao minuto 65, amarelo, mas para um homem do Benfica, já velho conhecido do nosso campeonato, da nossa praça, Pavlidis. O Pavlidis, agora outra vez que o Stanic agarra, é uma situação em que ele, Pavlidis, por trás, acaba por agarrar o Stanic, agarrar e puxar. E, portanto, é um misto de complemento desportivo, incorreto, porque agarra e destrói a jogada, e ao mesmo tempo porque, se não agarra, sai dali uma jogada com algum perigo, a chamada falta tática também. Portanto, é um misto aqui entre o antidesportivo e a falta tática, e o árbitro a mostrar muito bem o cartão amarelo. Pedro, aqui nos lances eu tenho mais um no minuto 94. Exato. Vamos por isso assumir que ao minuto 80 o segundo golo do St. Gallen procede tudo legal, de cruzamento, jogador em jogo, sem toques na área. Ele nem saltou, portanto, não sei, aquela questão, às vezes quando há salto no meio da molhada, eu acho que ele até tinha os apoios no chão, e com os pés no chão, e fez o cabeceamento, e portanto tudo legal. Acho que até veio a expressão do nosso selecionador seria limpinho. Limpinho, e portanto foi mesmo limpinho, por isso o segundo gol não tem história. Ao minuto 94, para fechar a análise aos lances do jogo entre St. Gallen e Benfica, amarelo para Tom Gall, do St. Gallen. O Tom Gall acaba por ver cartão amarelo por agarrar, e também de forma evidente e ostensiva, o jogador do Benfica, eu acho que agora passou-me o nome, que tinha acabado de entrar, que faz de lateral, que estava a fugir pelo corredor esquerdo, e portanto acaba por ser uma infração que trava uma saída em contra-ataque com algum perigo, e por isso muito bem o árbitro a mostrar o cartão amarelo, exatamente por este corte de uma jogada já prometedora e ao mesmo tempo de uma falta tática também. Resta saber que nota merece a equipa de arbitragem, liderada por Luca Paireto, o italiano, neste desaire do Benfica na abertura da época 26-27, derrota frente ao St. Gallen, em jogo a contar para a classificação para a Liga Europa. Eu vou dar nota 6, e porque é que não dou aquele 7 ou 8? Para 8, porque o jogo não teve grau de dificuldade, embora com o resultado apertado não teve grau de dificuldade. Os golos foram todos legais, e sobretudo dois deles, e daí que eu digo que uma das melhores coisas que aconteceu em termos de arbitragem foi o destaque que eu dou aos árbitros assistentes, que estiveram irrepreensíveis em dois lances que deram golo e que eles estiveram bem. O VAR limitou-se apenas a confirmar. Da parte menos positiva, duas coisas: uma que nós não referimos aqui, mas vou referir agora, que é o de chamar tempo de desconto, o tempo de recuperação, tempo perdido, porque deu 1 minuto na primeira parte, na altura com 2 golos e um cartão amarelo, não fez sentido, era muito pouco, e depois na segunda parte com o amarelo, 4 paragens para substituições, onde entraram 7 jogadores, e depois também com um golo, 4 minutos era pouco, e depois, curiosamente, ainda há um amarelo, acabámos de ver agora, e uma substituição nos descontos, e ele manteve os 4 minutos. No mínimo tinha que dar aqui mais 1 minuto, pelos os tais 30, neste caso 45 segundos pela substituição, e pelo amarelo. Portanto, não fez sentido a maneira como ele olhou para o jogo sob o ponto de vista de recuperação de tempo perdido de descontos. Esse é o lado menos positivo. E a outra questão é que ele começou com um critério muito largo, que de resto vai ser uma tónica que vem daquilo que nós vimos das arbitragens do Campeonato do Mundo, e terminou... Vai ser a herança deste Campeonato vai do ser a Mundo. herança, exatamente. E terminou depois com um critério menos regular sob o ponto de vista técnico, porque acabou inclusive a assinar faltas que nem sequer existiam. Portanto, apertou claramente o critério e quis apertar, e eu dou o exemplo daquela falta mesmo, que até o próprio João Pinto, adepto do Benfica, disse que se fosse do St. Gallen, considerava que aquela falta entrada da área, e podia ter dado foi um livre perigoso, podia ter dado golo, portanto era incorreto. Mas de qualquer maneira, nota 6, porque ele teve bem no essencial nos golos, 2 deles, sobretudo naquela questão dos fora de jogo, teve bem do ponto de vista disciplinar, controlou bem o jogo, tecnicamente, enfim, foi menos regular no seu critério, mas sem qualquer impacto ou influência no resultado, e por isso
nota positiva, nota 6 à equipa de arbitragem italiana. E depois de uma pausa ativa para sem falta em contexto mundial, estamos de regresso à época regular dos clubes portugueses. Pedro Henriques, sem falta, está feito. St. Gallen 2, Benfica 1. Temos novo encontro marcado para mais análise à equipa de arbitragem. Desta feita na segunda mão desta eliminatória, Benfica-St. Gallen, na próxima quinta-feira às 8 da noite da Luz. Vamos contar também com o Pedro Henriques. Um abraço, Pedro. Um abraço.